Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar sobre a LGPD. Hoje contamos com a participação do Glauco, que é o responsável aqui pela área de compliance da federação, e os nossos dois palestrantes também da Unimed do Brasil e da nossa consultoria DataLed. Odilon e Guilherme, sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, Ana, obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Então, Glauco, agora é com você. Tá certo, boa tarde, Ana. Obrigado aí pelo convite, né, pela parceria e pelo desenvolvimento desse evento, né, importante não só para a rede prestadora, para a federação, para os nossos parceiros, né, mas enfim para todas as organizações. Gostaria de agradecer a participação também do Dr. Odilon Oliveira, né, que é o gestor de proteção de dados da Unimed do Brasil, que gentilmente se disponibilizou a estar conosco, assim como o Guilherme Guimarães Pereira dos Santos, que é também advogado especialista em privacidade de dados, e ambos então vão poder falar um pouco para nós nessa tarde, né, expor as suas visões sobre a LGPD, seus principais aspectos e eventuais implicações, né, em relação à privacidade de dados de pacientes, enfim, nas relações no âmbito da operação de serviços de assistência à saúde. Então, obrigado, cumprimento a todos, né, a todos os demais presentes. Gostaria de informar aos participantes que esse evento está sendo gravado, né, e pergunto para eles se existe alguma oposição em relação à gravação. Faz parte do programa da nossa área de rede prestadora, né? Podemos gravar essas apresentações? Claro, claro. Obrigado, Odilon, obrigado, Claro. Guilherme. Então, desde logo, Guilherme, o Guilherme então vai iniciar, né, a sua apresentação e na sequência o Odilon vai poder fazer a sua explanação. Então, apresento formalmente o Dr. Guilherme Guimarães Rocha Pereira dos Santos. O Dr. Guilherme, ele é advogado, né, sócio fundador da Guilherme Guimarães Advogados Associados e da DataLeg Consultoria Empresarial. Atua na área de direito digital, com especialização em segurança de informação, pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia, especialização em gestão da tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O Dr. Guilherme participou da redação do Marco Civil da Internet, que foi uma lei promulgada em 2014, e é consultor e palestrante na área de tecnologia e responsável pela elaboração de política de segurança da informação e proteção de dados pessoais em diversas corporações. Dr. Guilherme, é um prazer tê-lo conosco. Esteja à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Glauco, pelo convite. O prazer é todo meu. E boa tarde a todos. Espero que todos estejam com saúde. Então, vamos falar um pouquinho aqui, brevemente, sobre essa questão da proteção de dados no ambiente, no sistema Unimed. Então, a tela está passando para vocês? Está passando, Glauco? Só para confirmar. Sim, Guilherme. Então, tá. Então, nós já sabemos aí que a questão de vazamento de dados ela vem aumentando numa escala exponencial, de maneira até assustadora. Não esperava que fosse ocorrer tanto assim, questão de vazamento de dados, principalmente dados sensíveis, e de maneira corrente, como nós temos visto desde 2020, isso está vindo de maneira corriqueira, dados de pacientes, inclusive já temos ações aí onde já há uma condenação no valor de R$10.000, só que na era de LGPD você não tem que ver esse valor sozinho, você tem que ver esse valor multiplicado pelo número de usuários que você tem na sua base de dados. Então, esse que é o grande problema da LGPD, porque aqui já abriu um grande precedente contra essa empresa, para que todos os seus usuários possam ingressar com uma ação, utilizando por base esse valor. E essa expectativa do ministro do STJ, creio que já se concretizou, porque hoje são mais de 600 ações no judiciário que tem por objeto a LGPD, e nós já temos sindicatos, tá? Isso já vinha lá desde o início
lá em 2018, alertando as pessoas sobre essa questão dos sindicatos se envolverem, né, na questão da LGPD. Né? Então, começou esse movimento lá no Rio Grande do Sul, né? Já temos 12 ações civis públicas ajuizadas pelos trabalhadores de alimentação, né, lá no Rio Grande do Sul. Só que olhe de onde é que essa notícia, né, olhe de onde é que esse sindicato de Goiás, né, ou seja, já começa a replicar. Já teve um precedente lá no Rio Grande do Sul e isso já começa a replicar pelo país inteiro. Né? Então, nós temos que estar preparados para esse movimento que já está vindo aí grande, né, e a passos largos. Né? E vale trazer à tona também esse recente caso da loja Renner, onde foi pedido $1 bilhão de dólares que fossem pagos por meio de bitcoins. Né? Então, nós estamos à mercê desses cybercriminosos, né? E nós precisamos ficar preparados, né, a reagir nesse momento, porque o grande segredo, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, tá, na questão da LGPD, é a resposta rápida que você vai dar para um incidente e a qualidade da resposta que você vai dar para o incidente. Né? Porque nós sabemos que vazamento terá. É praticamente impossível você fechar todas as torneiras. Né? Então, é extremamente importante você ter todos os processos, todo mundo capacitado. A questão da segurança da informação não pode ficar restrita ao comitê de segurança, ele tem que permear por toda a empresa, os gestores de cada área, eles têm que estar cientes dessa questão da cultura de segurança para enraizar dentro dos seus subordinados. Né? Então, não pode ter essa visão de que a questão de segurança tem que ficar somente com o comitê de segurança. Não, ela tem que permear por toda a empresa, porque a resposta ela tem que ser muito rápida para atender tanto a autoridade nacional como as eventuais demandas judiciais. Né? E nós sabemos que no sistema Unimed são coletados diversos dados, não só dados pessoais, como dados pessoais sensíveis, né? Que eu digo que são os mais críticos, digamos assim. Né? E para que nós possamos responder de maneira satisfatória, né, um incidente, nós precisamos investir no mapeamento. Tá? E até aqui um testemunho, o que eu tenho percebido é que as pessoas não estão investindo tempo suficiente para fazer o mapeamento de maneira correta. Tá? Então, por exemplo, dentro da nossa metodologia da DataLedge, a gente mapeia 120 campos dentro de um único fluxo, porque a gente entende que tem que ser bastante detalhado o caminho do dado dentro da sua estrutura. Né? Mas o que a gente percebe também é que não há esse cuidado, tá, de algumas pessoas na hora de fazer o mapeamento. Então, a gente até utiliza esse espaço para que os gestores encampem essa ideia para exigir das pessoas que vão fazer esse mapeamento, tá? Abraça essa causa, porque é isso que vai ajudar na hora da resposta ao incidente. Tá? E é extremamente vital que você exponha para o seu titular dos dados sempre, né, a finalidade, qual que é o propósito que o dado dele foi coletado, né, de maneira prévia, que seja de forma clara, né, que o texto não seja rebuscado, não seja o famoso juridiquês, né, que não deixe dúvidas, colete o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. Infelizmente, o pessoal de marketing odeia essa parte, né, mas é assim que a gente vai conseguir proteger o titular dos dados, né, porque a gente vai precisar atender os direitos dele, e para atender os direitos dele, tudo vem lá do mapeamento. Então, o mapeamento é o coração. Eu vou bater nessa tecla até o final da minha apresentação. Para eu poder atender os direitos do titular, tudo isso vem lá do mapeamento. Para confirmar se os dados deles estão com a empresa, acessar seus dados, saber para que foram compartilhados, solicitar o compartilhamento, anonimizar, revogar o consentimento. Então, tudo isso eu vou extrair do meu mapeamento. Né? E para atender os direitos do titular, eu também vou ter que ter um canal de comunicação. Né? Que se for pelo meio eletrônico, eu vou ter que ter um canal seguro para poder atender o titular dos dados. Eu já vi canais de comunicação onde ou é um campo em branco para o titular digitar o que ele desejar, ou um e-mail para ele também colocar o que ele desejar. Eu acho isso extremamente temerário. Na minha humilde opinião, eu acho que o canal de comunicação deveria ser listado todos os direitos que estão lá no artigo 18 e ele clicar naquele direito que ele deseja que seja atendido pela empresa, para não dar margem
para que ele possa solicitar coisas do arco da velha, digamos assim, porque daí, se você deixar um espaço em branco, o céu é o limite, né? Então, eu acho que o canal de comunicação ele tem que ser muito bem projetado para atender não só a LGPD, mas também o Código de Defesa do Consumidor, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a conceder ao consumidor acesso às suas informações. E se você impedir ou dificultar o acesso do consumidor às suas informações, isso constitui crime. Então, mais um perigo aí que a gente pode ter rondando a nossa estrutura, né? Batendo a nossa porta. Você já imaginou se a gente tiver um canal de comunicação deficiente? Daqui a pouco tem várias pessoas abrindo uma queixa-crime contra a nossa singular por conta de um canal de comunicação que impede ou dificulta o acesso do titular às suas informações, né? E os contratos do controlador e operador, né? Nós sabemos que no tratamento dos dados pessoais, várias operações são realizadas, né? Desde a coleta, o acesso, a classificação, distribuição e utilização. Então, tudo isso tem que ficar muito claro no contrato, né? Porque se o titular dos dados pedir para bloquear, eliminar ou anonimizar o seu dado, né, você vai ter que solicitar que todos os seus parceiros ou operadores, né, com os quais você compartilhou o dado, pratiquem essa ação, né? E você vai ter que manter esses registros, né, de que ele praticou aquela ação, que você solicitou que ele praticou aquela ação, e dependendo da criticidade do dado, você vai ter até que auditá-lo para verificar se ele está seguindo aquilo que você estabeleceu em contrato, né? Por quê? Porque a sua responsabilidade é solidária. Então, é vital que o contrato já nasça com essas cláusulas muito bem definidas, tá? Para proteger tanto a singular quanto o seu beneficiário. Tá? E uma coisa que eu vejo que algumas singulares estão esquecendo e que é uma peça fundamental nesse jogo, tá? São os cooperados. Tá? Porque nós sabemos que, por exemplo, dentro do laboratório Unimed, que faz a transmissão de um resultado de um exame para um cooperado lá no seu consultório, né? Que ele vai ter acesso àquele exame. Né? Então, está havendo uma transmissão, ou seja, uma operação de dados pessoais, está tendo acesso àquele exame, outra operação de dados pessoais, né? Ou ele pode coletar o material no seu consultório e remeter para o laboratório da Unimed. Isso aqui é só um tipo de caso, né? Só um exemplo de caso. E o laboratório ou faz a coleta no consultório, enfim. Então, isso aqui é uma operação de tratamento de dados pessoais, ou de dados pessoais sensíveis, ou estão trafegando pela internet, nós não sabemos se está em texto claro, ou está criptografado, ou o motoboy vai lá no consultório do médico e coleta aquele exame. Né? Então, o cooperado está sendo, em algumas situações, está sendo esquecido, né? Nessa operação toda que tem que ser feita para garantir a proteção da singular e do titular dos dados. Então, nós temos que trazer também o cooperado para esse trabalho. Tá? Então, algumas recomendações que nós fazemos, né? Que nós sabemos que todos os registros, né, de todas essas operações que nós vimos, elas devem ser mantidas por todos os agentes, ou seja, tanto o controlador quanto o operador. Né? Então, tanto a LGPD quanto o Marcos Filho Internet determinam que você tem que seguir toda a legislação do local que for coletado o dado. E tanto o Código de Processo Civil determina que você tem que garantir a integridade e a autenticidade dos logs, né, dos registros digitais que você fez a coleta, e também conservá-los contra acesso, uso e alteração não autorizados. Inclusive, isso está até em consonância com a própria legislação que regulamenta o prontuário eletrônico, que ela exige que siga a LGPD. Né? E o Marco Civil da Internet determina que esses registros sejam mantidos em ambiente controlado, de segurança sob sigilo, né? Que o data center, por exemplo, né, o seu servidor tem um rigoroso controle de acessos, autenticação dos acessos aos registros, inventário dos acessos, conter a identidade do usuário, o momento, a duração e o arquivo acessado, perímetro de segurança. Isso tudo, eu não tirei da minha cabeça, isso tudo está num decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, que pode ser usado contra você numa eventual perícia, por exemplo. Tá? Então, nós vimos os processos, temos que trazer as pessoas para o nosso lado através da capacitação, e nós temos que utilizar a tecnologia. Não existe bala de prata, você pode utilizar uma gama imensa de tecnologias, tá, para garantir a proteção dos dados, garantir a autenticidade, a disponibilidade, garantir a integridade daqueles registros digitais,
a proteção do seu perímetro, né? Também fazer a sugestão para os seus operadores utilizar determinadas tecnologias para garantir a proteção, principalmente quando há um tráfego, a transmissão, compartilhamento de dados, né? Para que essa informação vá criptografada, o uso de VPN, enfim. Existe uma gama de soluções de tecnologia que você pode utilizar para a sua proteção, né? E tudo isso que nós vimos até agora é extremamente importante, porque, pela legislação, se um juiz, dentro de uma ação que for movida contra a singular, ele verificar que há uma probabilidade de verdade naquilo que foi narrado na petição inicial, que o custo da prova vai ser extremamente oneroso para o titular dos dados, ou que há uma desigualdade muito grande entre a singular e o titular dos dados, ele vai inverter o ônus da prova, ou seja, vai jogar toda a responsabilidade para cima da singular. Então, por isso que é extremamente importante que você tenha tanto a tecnologia, os processos e o pessoal interno devidamente capacitado, tá? Porque, vou chutar aqui, gente, mas acho que 90% das ações o juiz vai inverter o ônus da prova. Então, você precisa estar muito preparado para responder às ações que forem movidas contra a sua singular. Tá? E, principalmente, quando você utilizar a base legal com consentimento, tá? Saiba que o ônus da prova é seu, tá? Para demonstrar que o tratamento dos dados foi realizado conforme a LGPD assim o determina. E, no caso de tratamento de crianças, né? Que, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, vai de 0 a 12 anos, tá? O consentimento tem que ser dado pelo pai ou representante legal, e a singular tem que verificar se o consentimento foi dado realmente pelo pai ou aquele responsável. Então, vai mais uma camada de tecnologia, vai mais uma camada de segurança nesse sentido. Então, mais algumas recomendações aqui finais para que a gente possa seguir aí o nosso projeto de adequação, né? Manter o resultado dos exames em ambiente controlado e seguro, estabelecer uma cadeia de custódia, principalmente na entrega de documentos para terceiros, e aqui eu ressalto a questão do cooperado, que eu vou bater nessa tecla de trazer o cooperado para dentro do projeto, tá? Estabelecer regras para o transporte dos dados pessoais, estabelecer regras para o compartilhamento de imagens diagnósticos dos aplicativos de mensagem, diga-se WhatsApp, Telegram, eu sei que é muito utilizado dentro do ambiente médico, hospitalar, assegurar a autenticidade, integridade e disponibilidade dos registros por conta da obrigação tanto do controlador quanto do operador em mantê-los, né? E assim você vai conseguir, inclusive, encaminhar a comunicação de incidente de segurança para a autoridade nacional, porque a autoridade nacional já publicou que você terá 2 dias úteis a contar da ciência do evento, né, se tiver existência de risco para o titular, para comunicar à autoridade nacional, né, através da ficha de comunicação de incidente de segurança, né? E aqui diga-se também que não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque a lei fala que é tanto a Autoridade Nacional quanto os titulares, né? Então, você vai ter um prazo de 2 dias úteis para fazer essa comunicação. Então, você precisa ter todos esses processos, todo mundo capacitado para que você, e também encarregado de proteção de dados, tá? Alinhado com o Comitê de Segurança e alinhado com os gestores de área e ter um fluxo com os gestores de área de informação para que essas informações sejam repassadas de maneira rápida, né, e com qualidade, né? E fazendo tudo isso, gente, existe a grande possibilidade de você não ser responsabilizado se você comprovar que não violou a LGPD. E como é que você comprova isso? Através de suas políticas, através de documentos, de atas, né, das auditorias para comprovar que seu firewall está com as portas que não deveriam estar abertas, estão fechadas, né? Ou seja, através de documentos. Ou, se a sua base de dados vazar, você comprovar que ela estava criptografada. Então, são essas ações que você vai ter que realizar dentro de casa para que você tenha a grande chance de não ser responsabilizado, no caso, de uma violação à LGPD. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor Guilherme, parabenizo aí pela bela explanação, né, trazendo os principais aspectos da LGPD, os principais impactos, né, para as operadoras, mas também que são aplicáveis também para a rede prestadora, né, que também hospitais, clínicas, prestadores de modo geral, que também realizam tratamento de dados pessoais, dados sensíveis e também precisam implementar essas medidas de segurança.
Muito obrigado, Ana. Eu vi que recebemos algumas perguntas, e aí eu deixo a seu critério. Eu acho que o Dr. Guilherme tem um compromisso na sequência, né? Se nós abriríamos, então, essas perguntas para que ele pudesse responder agora, e como nós poderíamos encaminhar essa questão. Nós não temos o e-mail, Glauco, das pessoas, então, se for possível, a gente pode, se o doutor puder responder, né? Ou Sim, aqui, sim. acho que fica Não, já eu só não quero melhor. atrapalhar, só não quero atrapalhar a explanação do doutor Odilon, né? Tá certo. Se o doutor Odilon não se opõe. Da forma Então, alguma. encaminhamos então por e-mail, Ana, é isso? Nós encaminhamos as perguntas para o e-mail do Dr. Guilherme, para que ele possa responder num outro momento, é isso? Pode. Ok, eu vou pegar o nome certinho ali das pessoas e o endereço, e daí a gente encaminha, então. Pode ser. Perfeito, então. Pode encaminhar que eu respondo com o maior prazer. Tá certo. Doutor Guilherme, muito obrigado, então, né, muito esclarecedores, né, trazendo a sua visão, né, sobre os principais aspectos da lei, com certeza são aplicáveis aí às nossas operações, tanto das singulares, do sistema Unimed estadual, quanto em relação à rede prestadora, né, em relação à custódia, à tutela das informações e o tratamento dos dados dos nossos beneficiários e pacientes também da rede prestadora. Então, obrigado. Desde logo, então, doutor Odilon, cumprimento o doutor Odilon, que é também advogado, né? O doutor Odilon de Oliveira, ele é gestor de proteção de dados da Unimed do Brasil, tem uma atuação de mais de 17 anos na parte de gestão de tecnologia de informação, administração de banco de dados, é também advogado, especialista em direito digital e proteção de dados, e também vai trazer para nós a sua visão sobre esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Odilon, muito obrigado pela disponibilidade, por estar conosco aqui nesta tarde. Ok, Glauco, muito obrigado pelo convite. Eu vou projetar minha tela aqui. Um minuto. Acredito que já esteja visível para todos, ok? Sim, doutor Odilon, conseguimos ver, sim. Tá. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez agradeço o convite, parabenizo a iniciativa da Federação aí do Paraná de debater, de colocar o tema em evidência, né? Que a gente sabe que agora que as coisas estão acontecendo, né? A LGPD já está aí há algum tempo, e eu, para não misturar muito com os assuntos trazidos pelo Dr. Guilherme também, eu vou falar mais do olhar de dentro, né? Como é que eu estruturo, como é que eu tenho, a palavra aí seria uma governança de privacidade e proteção de dados internamente dentro da minha empresa e como fazê-la, né? Temos que ter em mente que a LGPD ela tem três pilares, digamos assim, né? Um aspecto legal inerente de qualquer legislação, não poderia ser diferente, um aspecto tecnológico e o aspecto de governança, né? Ressalto que para essa exposição eu daria mais ênfase para o aspecto de governança. Então, quando eu falo do aspecto legal, eu tenho que ter em mente a hierarquia das leis. Na explanação do Dr. Guilherme, ele falou, né, da questão do ECA, da questão do Código de Defesa do Consumidor, da LGPD, Código Civil. Todos esses diplomas legais, todas essas legislações, elas possuem uma hierarquia, uma estrutura. Então, é importante que internamente você saiba qual entendimento prevalece quando enfrentado determinado tema, né? Evidente que, para alguns aspectos de natureza consumerista, né, portanto, o CDC, ele se sobrepõe à própria LGPD. Então, questões como inversão de ônus de prova, né, a questão até mesmo do ECA para tratamento de dados de criança e adolescente. Então,
ele começa a criar exceções à legislação LGPD, que nós temos que nos atentar e tomar cuidado, porque o entendimento pode ser sempre favorável ao titular. O objeto tutelado, né, artigo 1º traz muito claro lá que a questão aqui é dados pessoais, não coloquem, né, na mesma prateleira, ou no mesmo, na mesma estrutura, questões de outros tipos de dados. Então, eu já vi na prática algumas empresas tratarem questões comerciais, sigilo industrial, né, chancelando como algo pertinente à LGPD, que não é o caso, isso não são informações tuteladas pela LGPD. Ter em mente que a LGPD ela tem um caráter protecionista, né, por todos esses argumentos que já trouxemos, Código de Defesa do Consumidor, ECA, ela vem para empoderar o titular de dados e proteger, né? Então, ele é o ator principal aí nesse cenário. E ela tem uma finalidade regulatória, previstas lá com ações do órgão regulador, que é a ANPD, e sanções pesadas, né? Então, o aspecto legal é muito importante ter em mente essas questões, para que você consiga desenhar um programa de governança de proteção e privacidade de dados efetivo. Sobre o aspecto tecnológico, hoje é difícil você imaginar uma situação, não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer, mas é difícil você imaginar fluxos de tratamento de dados que não estejam na esfera digital. Ainda que em alguns casos você tenha alguns formulários, que são físicos, né? Mas em algum momento ele entra aí numa estrutura digital. Então, a tecnologia ela entra como um desses pilares, né? Então, todas as questões inerentes ao tratamento dos dados pessoais, por algum momento, você vai enfrentar aspectos tecnológicos. Desde dos controles de acesso, arquivos de log, os fluxos, né? Como é que a informação ela é distribuída dentro da empresa, enfim. E a lei ela traz alguns princípios, alguns explícito, né? Que é o princípio da segurança, que ela fala que você tem que prover a segurança do tratamento desses dados, né? E o segundo e o da prevenção, que isso aí já está no texto da norma, mas eu enxergo lá um princípio que ele não está explícito na lei, mas você lendo o texto, você identifica, que é o princípio da proporcionalidade. Vale lembrar que a LGPD, ela alcança tudo e todos, né? Desde o pequeno até a grande multinacional, basta você tratar dados pessoais. Então, as minhas medidas de segurança, os meus controles, o meu investimento, ele tem que ser proporcional ao tamanho da minha corporação e ao volume de dados que eu trato. Haverá uma razoabilidade por parte da autoridade nacional de não exigir de um pequeno comércio o mesmo esforço para proteção e privacidade do que de uma operadora de plano de saúde que lida com uma natureza de dados com maior potencial de dano ao titular, na hipótese de vazamento, mas também ela leva em consideração o faturamento de uma e outra empresa, né? Então, é importante você desenvolver um programa que seja adequado ao seu volume de dados tratados e também o tamanho da sua empresa. E aí o aspecto da governança, né? O artigo 50, ele traz lá todo o regramento do que tem que contemplar o seu programa de governança, né? Então, lá no parágrafo 2º, né? A linha A, é bem claro, demonstre o comprometimento do controlador em adaptar processos, políticas que assegurem abrangente de normas de boas práticas relativa à proteção de dados pessoais.
Então, ele já começa a me dar o norte aqui. Do que eu tenho que me preocupar, né? Seja adaptada à estrutura, à escala e o volume das suas operações. Para mim, isso aí é a proporcionalidade. Então, na prática, o que nós acabamos tendo, né? Primeira coisa, política de proteção de dados pessoais. É claro que você tem algumas ações que você tem que preparar, mas não é o objeto da minha pauta, que é fazer a adequação dos seus processos, mapeamento, relatórios de impacto, enfim. Isso são documentos que eles vão auxiliar ao demonstrar a conformidade com a legislação. Mas o foco aqui é o Programa de Governança de Privacidade e Proteção de Dados. Então, os primeiros documentos que tem que ter é a Política de Proteção de Dados Pessoais, aliada à sua Política de Segurança da Informação, né? São dois documentos que devem estar atualizados e em sintonia com a LGPD, e esses documentos eles têm que ser trabalhados com os colaboradores, têm que ser amplamente divulgado. Aqui no nosso caso específico, com o lançamento da política de proteção de dados pessoais, nós também atualizamos nossos termos de confidencialidade e sigilo, enfim. Então, nós fizemos workshop com nossos colaboradores, explicamos por que estavam acontecendo essas mudanças, qual a importância deles em seguir à risca, né, essas novas diretrizes, na hipótese de dúvidas, com quem eles têm que procurar, quem é o canal, quem é o responsável, enfim. Então, o meu programa de governança de privacidade e proteção começa com essas medidas. A Unimed do Brasil ela também tem um papel institucional, então ela também, né, trabalhou na norma derivada número 15, que nada mais é do que estabelecer uma diretriz comum a todo o sistema. Então, lá na norma derivada, tem direitos e deveres, né, de todas as Unimedes, no tocante à troca de informações, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, nas ações correlacionadas ao intercâmbio, por exemplo. Então, a ideia da norma derivada é garantir que todos estejam na mesma página, que pelo menos o indispensável, né, trazido pela norma derivada, que todos observem e contemplem. Então, lá ele tem, na hipótese de vazamento, se foi por culpa de quem é a responsabilidade, até prever uma multa, né, para uma Unimed que prejudicar a outra, enfim. E ela acompanha um manual orientativo, que traz lá um pass-to-pass, né, um passo a passo para que as Unimegs implementem o seu programa de governança, dizendo o que elas têm que observar, por onde começar. Esses documentos estão disponíveis no nosso portal para qualquer Unimed consultar quando achar necessário, e desenvolver dessa forma o seu programa de governança. Na prática, nós ainda temos o aviso de privacidade. O aviso de privacidade, ou política externa, ou política de privacidade lá no site, aqui nós fizemos a distinção, né? O aviso de privacidade nada mais é do que uma política destinada a todos os personagens que estão fora fora daqui da Unimed do Brasil, por exemplo. Então, um terceiro que queira saber qual é a visão, qual é a política, né, da Unimed do Brasil com as questões de proteção e privacidade, essas informações estão públicas lá no site. Então, lá nós informamos quais são os direitos dos titulares, que dados nós tratamos, de que maneira nós utilizamos esses dados, se um titular quiser exercer algum direito ou ele tiver alguma dúvida, por qual canal ele pode exercer os seus direitos, quem é o responsável em fornecer essas informações. Então, nós disponibilizamos todas essas informações lá no nosso site, no nosso aviso de privacidade. As informações indispensáveis, digamos assim, elas foram concebidas numa interface mais amigável para
o titular, mas ele querendo, ele tem o aviso na íntegra, que vem aí num formato não tão amigável, no formato de texto mesmo, mas lá ele tem a informação na íntegra. Né? Então, esse seria aí um dos primeiros passos também, você dar publicidade de como a questão é tratada dentro da Unimed e as informações indispensáveis no sentido de que quem deve ser acionado para o exercício dos direitos dos titulares ou para esclarecer qualquer dúvida que surja. Então, falando de estrutura, né, nós temos a área de gestão da privacidade de dados, é uma área que é gerida por mim, eu sou gerente dessa área, e eu respondo direto por um diretor, né, que compõe a nossa diretoria executiva. Então, a área estruturada, com seus fluxos, né, que eu vou passar brevemente para que vocês tenham. E tudo isso, ele atende um programa de conformidade, né? Eu demonstro que eu tenho uma estrutura de governança para tratar as questões de proteção e privacidade dentro da empresa. Então, como é que está estruturado? O DPO, no caso, eu exerço o papel, sou gestor de proteção de dados, coordeno a área, né? Tenho um canal direto com a diretoria, que eu respondo direto para um diretor. Eu tenho um livre acesso, né, que a gente chama de governança do DPO, no comitê de privacidade, que é presidido por mim, né, nos termos do regimento interno. E lá nós temos assessoria jurídica, comunicação e marketing, gestão de pessoas, governança corporativa, tecnologia da informação. E um ponto também fundamental como seria um contato, né? Quem é da área da qualidade qualifica como um facilitador. Está na moda dizer que é o Privacy Champions ou o embaixador da privacidade. Na verdade, ele é um ponto focal em cada área para facilitar essa comunicação das ações do DPO com o comitê e facilitar a comunicação com a área. Então, tem um ponto focal em cada departamento aqui da Unimed. De tempos em tempos, a gente faz workshops com eles, a gente prepara esses profissionais um pouco mais, não só por essa... Aqui, ele também é o facilitador da qualidade. Então, ele já tem um desenrolar para entender as coisas, ele já é o primeiro ponto de contato dentro do departamento. Então, se ele identificar alguma coisa que seria um ponto de atenção, ele já tem como levar isso para o DPO de forma mais facilitada, lembrando que o contato é aberto para qualquer colaborador, mas a gente tem um ponto focal em cada área. Falando de dentro da área de proteção e privacidade, ela pode ser constituída por um analista sênior, um analista pleno e alguém operacional. Aí depende muito da estrutura da empresa. Aqui nós não temos o analista sênior, né? Teremos o analista pleno e alguém de operacional que ajuda ali na confecção de pauta, definição de agenda, mais nas questões administrativas mesmo da área, enquanto o analista de privacidade e o gestor, eles tomam as providências em cima dos fluxos da área, enfim, e das demais questões inerentes à questão de proteção e privacidade de dados. Dentro da área, nós temos 5 fluxos distintos. Tá? Pode ser que apareçam mais, mas nesse primeiro momento, digamos assim, temos os fluxos para a gestão dos direitos dos titulares. Então, lá já tem o que o titular pode solicitar, quando for negado, como tem que ser negado, enfim. Análise de tratamento de dados pessoais em novos projetos. Então, vai surgir um novo projeto. Já tem um stepzinho lá que ele vai analisar se esse novo projeto ele engloba de alguma forma dado pessoal sensível. Se a resposta for positiva, então eu tenho que fazer uma validação para saber, né, se esse projeto ele não traz um risco acima do aceitável para a operação ou se realmente é necessário.
E de igual sorte, nós temos o tratamento de dados pessoais em novos processos. Se eu vou desenvolver um novo processo de uma área, e essa área vai lidar com dados pessoais sensíveis, ou só dados pessoais, nós fazemos a validação para ver se realmente é pertinente, enfim, da mesma forma que acontece em novos projetos. Análise de fornecedores, né, nos termos da LGPD. Então, se nós temos um fornecedor e o objeto desse contrato, em última análise, exige que eu forneça os dados dos meus beneficiários ou dos meus titulares para que ele preste o serviço, então eu tenho que tomar algumas providências, né? Então, esse fluxo determina isso. E o gestão de incidentes, que houve um incidente de segurança ou uma suspeita, aciona-se esse fluxo para que nós consigamos fazer a validação se de fato é um alarme falso, ou se houve a tentativa, mas a nossa infraestrutura foi hábil de coibir, enfim, ou se houve vazamento, comunica a NPD, comunica os titulares, comunica o sistema Unimed, enfim. E aí, só para vocês terem ideia do desenho dos processos, né? Gestão do direito dos titulares, então começa com a solicitação dele e ele caminha para dentro de um fluxo, com todas as atividades aqui que ele pode fazer, da negativa. Lembrando que para cada interação nós temos os documentos oficiais, né? Tanto para emitir o relatório, como da negativa de tratamento, dizendo, olha, não tenho nenhuma informação para esse CPF. Então, a gente já tem um texto base que eu só alimento com as informações do solicitante. E nos casos de recusa, né, de eliminação de dados, por exemplo, por que eu não posso eliminar? Ou se eu posso eliminar, será eliminado no prazo de tantos dias? E a comprovação de que foi feita a exclusão, se assim cabível. Então, está tudo dentro do fluxo. Análise de tratamento de dados pessoais em novos projetos, da mesma forma. Se trata de dados pessoais, vem aqui para a área de gestão e proteção. É emitido um parecer. Se eu identificar que o risco é alto, muito alto, eu levo para o comitê, para deliberar no comitê. E ainda assim, se o comitê entender que é muito arriscado e a área insistir, e aí vai para a diretoria executiva tomar a decisão, né? Lembrando que a diretoria executiva é, de fato, o controlador, né? Ele que toma a decisão, a última palavra é dele. Faz, não faz, e aí fica tudo documentado dentro do fluxo. Análise de novos processos, só muda o objeto aqui de processos para projetos, mas o fluxo é muito parecido. Então, a área da qualidade vai desenhar um novo processo para uma área lá que em um dos steps requer que ela tenha acesso a uma determinada informação. Essa análise é feita da mesma forma. Análise dos fornecedores, né? Quais são as etapas, que documentação vai ser exigida, o parecer do DPO, se positivo, já libera lá e ele já pode prestar o serviço, segue as etapas de contratação, compras, negociação, enfim. Se não, vai para o comitê ou ratifica essa posição do DPO, ou pode entender que, jogado dentro da matriz de risco, pode entender que dentro do apetite ao risco ele comporta, e se entender que não, vai para a diretoria executiva que toma a decisão. Muito importante aqui, não há decisão monocrática. Então, nenhum desses processos não é uma pessoa apenas que decide, né, se sim ou que não. Então, você tem passa isso por um colegiado e aí você demonstra a conformidade dessa forma, que você tem processos dentro da empresa para tratar as questões. E, por fim, a gestão de incidentes, né? Começa com uma suspeita que qualquer colaborador ou qualquer indivíduo ele pode acionar esse fluxo, ou de um analista de segurança da informação que identificou nos logs lá uma evidência, então ele já starta aqui dentro do fluxo e começa a investigação
até chegarmos a um veredito do que aconteceu, que tipo de informação teve acesso, enfim. E aí, importante também, dentro de tudo isso, você ter uma área de auditoria, pode ser interna ou externa, que valide de tempos em tempos se esses processos estão acontecendo, se eles estão sendo efetivos, traz uma visão para ver se não precisa de nenhum ajuste. Isso é muito importante para não entrar no conforto do dia a dia, no comodismo, achar que está adequado e não está, né? Então, a nosso órgão de regulação ele ainda não está a todo vapor, digamos assim, mas na Europa, por exemplo, empresas são multadas por não envolver o DPO em reuniões relevantes, né? Empresa é multada porque o DPO está no lugar errado dentro do organograma, ou ele está acumulando funções. Então, na minha avaliação, é questão de tempo para esses entendimentos também serem adotados pela ANPT, haja vista que a nossa legislação ela é muito similar à GDPR. Treinamentos e ações de conscientização têm que ser constantes dentro da empresa. O ideal é que se feche aí um cronograma anual de atividades macros e outra. A questão de proteção e privacidade ela tem que estar em evidência. Você tem que ter workshop, treinamento, uma comunicação por e-mail, né? Aqueles insights tipo, você sabe o que é um ransomware, como que ele acontece, o que é um spam, né? Dentro da Unimed, para você fazer tal coisa, você tem que observar isso, 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 isso. Por que nós bloqueamos o pendrive? Então, você ter essa comunicação constante com os colaboradores para que eles associem as medidas adotadas dentro da empresa com o regimento inaugurado, trazido pelas políticas de proteção das políticas de proteção e privacidade de dados e políticas de segurança da informação. Então, é um trabalho constante, né? Com realização de workshops, treinamentos direcionados, ampla divulgação das políticas e diretrizes, canal de comunicação e ponto focal. Então, se na minha ouvidoria alguém por engano, pedir informações, esclarecimentos sobre a LGPD lá, esse colaborador ele está treinado para saber que ele tem que direcionar para o DPO, ou se vem por um e-mail, vou dar um exemplo da contabilidade, uma solicitação dessa natureza, ele consegue dar o direcionamento e não ficar no hiato, né? Não ficar fica à deriva aquela informação e às vezes passa a sensação para aquele que envia de que ele foi ignorado, né? Então, isso é muito importante. E, por fim, eu gosto de destacar a norma de fiscalização da ANPD, que no final do mês passado ela fez a consulta pública, ampla divulgação, que para nós, nesse momento, é importante observar o preâmbulo, né, digamos assim, que ela trouxe da legislação dessa norma de fiscalização. Primeiro, ela vai ser pautada em evidências. Então, eu tenho que ter evidências de tudo aquilo que eu faço. Não basta eu fazer. Eu tenho que ter evidências de tudo aquilo que eu faço. Então, essas ações que eu acabei de demonstrar, elas deixam rastros, né? Eu tenho minha política aqui na minha intranet, uma evidência. Eu tenho um aviso de privacidade dentro do meu site com os dados do DPO, como é que eu faço para entrar em contato com ele? Outra evidência. Eu tenho uma política de segurança da informação alinhada com a LGPD. Isso é um documento aprovado, assinado e dentro da nossa intranet. É só pegar uma cópia e enviar para a autoridade, se assim for solicitado. Os fluxos dos processos. Demais atividades de treinamento e conscientização com os colaboradores. Termo de responsabilidade e sigilo em sintonia com a legislação vigente. Então, percebam, se não há um incidente de segurança, apenas uma fiscalização de praxe, essas medidas elas se tornam suficientes para demonstrar um esforço da empresa no sentido de se adequar à legislação. É claro que, à medida que formos avançando,
a NPD ela for esgotando alguns temas, ela vai subindo a régua, ela vai passar a exigir mais coisas, né? Então, é muito importante que já nasça dentro da empresa essa cultura de gerar evidências de tudo. E que essas evidências, né, que essas medidas adotadas, elas sejam proporcional ao risco e recurso alocado. Então, não basta eu ter algumas medidas que, na prática, ela é inócua para proteção e privacidade de dados, considerando o volume e a natureza dos meus dados. Então, ela pede lá, você tem uma política? Tenho, mas a política por si só não resolve, ela não tem fluxo, ela não tem uma estrutura, ela não tem um plano de governança, mas ela lida com dados de milhões de beneficiários, e esses dados circulam sem uma diretriz, sem uma classificação de risco, enfim. Então, as medidas adotadas, elas se demonstram insuficientes. Então, ela já deixou claro que isso aí é motivo para uma advertência, né, dando um prazo para fazer uma adequação, até mesmo isso se desenvolver numa multa pecuniária para a empresa. Bem, essa era a minha breve exposição das atividades que nós trabalhamos e desenvolvemos até aqui, né? Tem muita coisa ainda para ser feito. A NPD ela já tá divulgando um cronograma de atividades que ela vai se debruçar, e com base nisso nós vamos ajustando nossos processos de acordo com as instruções do órgão regulador. E mais uma vez agradeço o convite, fico à disposição da federação, né, aí do Paraná. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, respondo com o maior prazer. E, mais uma vez, obrigado, Glauco e equipe, pelo convite. Obrigado, doutor Odilon, parabenizá-lo aí pela excelente explanação também, trazendo, ressaltando as iniciativas da Unimed do Brasil em apoio, né, todo o sistema Unimed, com a edição da norma derivada, os direcionamentos, né, para que todas as Unimeds do sistema possam encaminhar aí os seus programas de privacidade e construí-los dentro das boas práticas, e ressaltando os aspectos de governança, né, como pontos fundamentais para o desenvolvimento aí de um programa de privacidade que atenda efetivamente às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Especificamente ali, destacando a questão de uma adequada estrutura de governança, né, com reporte à alta administração, a elaboração das políticas de privacidade e segurança da informação, a definição de fluxos e processos formalizados, né, a fim de que constituam evidências. Então, uma série de medidas, né, que vem em auxílio à estruturação desse processo. Ana, eu vi que temos aqui uma pergunta para o doutor Odilon, da Priscila Gilles, se eu pronunciei corretamente. Ela lhe pergunta, doutor Odilon, se, no caso da Unimed do Brasil, a área de proteção de dados faz análise de fornecedores especificamente para verificação do nível de maturidade em LGPD, ou se vocês possuem algum critério de avaliação de terceiros em relação aos temas da norma. Na verdade, nós não fazemos análise, não é uma auditoria, né? Que aí você vai avaliar a maturidade da empresa, digamos assim. Nós analisamos se há uma proporcionalidade. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina o seguinte, eu estou contratando um RP e dentro da estrutura desse RP, eu constato lá que o repositório de dados ele vai ficar numa AWS da vida, numa nuvem, de tal sorte que eu não sei que país, né, que essa informação, no final das contas, ela estará recebendo esses dados. Então, você tem, nos termos da LGPD, uma transferência internacional de dados. Então, na minha visão, eu potencializo esse risco. Então, eu tenho que tomar mais cuidados. Mas aí a empresa chega e fala para mim, não, de fato, nós temos a tecnologia em cloud, só o que é gravado lá passa por uma criptografia. Lá o dado, portanto, ele é anonimizado nos termos do artigo 12, né? Ok. Então, isso aí para mim já é suficiente.
Ou então a empresa chega e fala, fora isso, eu também tenho um seguro cibernético, porque eu lido com muitas informações, é o risco do negócio, e a nossa área de risco, ela tem uma matriz de risco definida, né? Eles falam muito o termo apetite ao risco. E aí você emite um parecer na escala de como que esse risco ele está, se ele é baixo, moderado, alto ou muito alto, e quais são as medidas que você toma para mitigar esse risco, e se a empresa ela tem a mesma preocupação e tem capacidade, numa eventual responsabilidade solidária, de arcar com uma multa, enfim, se a empresa for condenada, se sofrer uma condenação, a gente sabe pelo Código de Defesa do Consumidor, nessas situações, no polo passivo, ele pode acionar qualquer um, né? Então, a gente toma esses cuidados nesse sentido, mas eu não faço uma auditoria técnica para saber se comporta ou não comporta, se a tecnologia que ele utiliza é de fato adequada. A gente não entra tanto assim no mérito. Eu entro para saber se ele minimamente ele se adequa à minha política, né? E se há os instrumentos legais, contrato ali está prevendo, né, tem as devidas proteções, é nesse sentido. Ok, doutor. A Priscila complementa, doutor Odilon, perguntando se há uma solicitação de parecer da sua área em relação a essas contratações, se há esse fluxo. No fluxo a primeira pergunta que ele faz é se trata dados pessoais. Tratou dados pessoais, então tem um relatório, né? Vamos dizer um relatório que ali tem uma análise técnica no sentido de dizer, olha, a empresa possui o essencial, o necessário para prestar esse tipo de serviço, então nós podemos compartilhar essas informações com eles, nós podemos tratar. O mesmo ocorre para um desenvolvimento interno, por exemplo, né? Uma determinada área está solicitando acesso ou um tratamento de dados, a gente pode analisar de que para a realização do trabalho dela, ela não precisa de todo aquele volume de dados, né? Ela não precisa do nome, CPF, RG, bastaria o código do beneficiário e um CID, por exemplo, né? Então, ele também tem essa análise, esse olhar crítico no sentido de que, olha, está tratando muito mais dado do que deveria. É o chamado privacy by design na prática, né? Eu começo a pensar nessas questões de proteção e privacidade quando o projeto, quando o processo, ele está no seu momento de concepção ainda. Perfeito. Ana, não sei se temos tempo ainda para uma última pergunta, é possível? Sim, Glauco, pode continuar. Tá certo. Uma última pergunta, doutor Odilon. O Fábio, colega nosso, eu não consigo verificar o sobrenome, ele pergunta como é feita, como você vê o que compete à estrutura de segurança da informação e à área de proteção de dados, como as áreas podem atuar em sinergia. Acho que uma divisão de atribuição, doutor Odilon, entre a questão de privacidade e segurança de informação. Tá. Isso é uma pergunta muito recorrente. Muita gente faz confusão de proteção e privacidade com segurança da informação. Eu brinco dizendo que nas primeiras aulas lá de matemática, física, né, que eles falam que duas paralelas não se encontram a não ser no horizonte. As paralelas segurança da informação e proteção e privacidade, elas não se cruzam, mas se encontram lá no infinito, né? O que eu quero dizer com isso? Segurança da informação, nós aqui da Unimed do Brasil, dentro da área, nós temos aqueles profissionais que põem a mão na massa, que configura firewall, que desabilita, habilita a regra, que se preocupa aí com as questões de segurança propriamente dito. E dentro dessa área nós temos profissionais, são as analistas, que eles vão atrás das boas práticas, né, os padrões, mas ele é inerente à proteção da informação. Ele não leva em consideração processos, projetos. Quando bate nele, ele só vai falar, isso pode
ou não pode, por conta das diretrizes da política de segurança da informação. Agora, proteção e privacidade, ele já entra no mérito da tratativa do dado. Tenho que utilizar ou não tenho que utilizar esse dado? É um risco ao negócio tratar essa informação ou não? Então, percebam a diferença. Enquanto segurança da informação ele se preocupa apenas na proteção e o sigilo dos dados, não importa se esse dado é dado pessoal ou não, é qualquer informação da empresa, a área de proteção e privacidade de dados, ela se preocupa no aspecto de governança de proteger o dado pessoal, né, daquela informação. Aqui, né, a gente entra no mérito se há necessidade de utilização de uma determinada informação, se aquela informação ela encontra uma base legal que justifique o seu tratamento por conta do controlador. Segurança da informação, o próprio nome já diz, ele só se preocupa em blindar esses dados de acesso indevido, ataques, né, cibernéticos, garantir redundância, enfim, ele garante, ele trabalha mais ativamente com o pessoal de infraestrutura, no fim de garantir a segurança das informações e a disponibilidade. Então, há essa distinção, né? Eu trabalho muito próximo deles, porque não tem como, a gente conversa muito para definir essas políticas, para definir essas atividades, mas eu não entro no mérito, por exemplo, dos elementos técnicos que ele vai utilizar para proteger essas informações. Então, tem essa distinção na prática, tá? Perfeito. Doutor Odilon, então, em nome da Unimed Paraná, eu agradeço pela participação, pela explanação, agradeço também a nossa área de rede prestadora, a Ana, a Carla, né, esse evento é um evento da área de rede prestadora, agradeço também pelo convite, a nossa pessoa, para estarmos participando hoje, espero que certamente acredito que o tema, né, foi útil aí para todos os participantes, né, um tema aplicável para toda e qualquer organização, né, seja operadora, seja rede prestadora, a estrutura de adequação ela é bastante semelhante, e passo então a palavra à Ana, agradecendo mais uma vez pelo convite também à nossa pessoa. Obrigada, doutora Odilon, Glauco, né, pelo aceite para participar do nosso evento. Esses webinars, eles acontecem mensalmente, né, o programa Segurança em Alta, que sempre vem organizando, com os temas que singulares e prestadores elencaram, sendo os de maior interesse. Então, hoje nós tivemos uma participação em torno de 210 pessoas, né, uma participação bem importante. Então, obrigada a todos. Essa gravação ficará disponível no site do programa Segurança em Alta, que nós colocamos ali no chat. E tenham todos uma boa semana. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.